Olá, bem-vindos de volta ao Guia do Sobrevivente. Hoje eu vou ensinar para vocês a fazer um refrigerante caseiro probiótico. Probiótico é tipo remédio ou é tipo refrigerante do apocalipse? Refrigerante do apocalipse? Não tinha pensado nisso, hein? Não, ele é tipo refrigerante do apocalipse, cara. A gente Eu tem que gostei chegar dessa. com essa apelação, porque vai acabar a Coca-Cola no mundo e a gente vai ter que beber refri. Vai ter gente que vai se lascar. Mas eu não. Ó, que bonitinho. Hoje nós vamos fazer uma receita de tepache. O pessoal que andou me pedindo aí para ensinar os fermentados, tá aqui. Tepache é uma receita mexicana que surgiu lá na época pré-colombiana, originalmente feito de milho. Foi tendo uma evolução aí ao longo dos tempos e o pessoal passou a fazer ele com abacaxi. Porém, você pode fazer isso com qualquer fruta, não só com abacaxi. Esse aqui, por exemplo, é de pitaia roxa. Bom, sem enrolação, porque quem pediu já tá esperando há meses essa receita, vamos lá ver como é facinho de fazer. Bom, você vai precisar de um abacaxi lavado e com casca, tá? Você vai tirar a coroa. Bom, agora nós vamos cortar em rodela e pedaços menores. Com casca e tudo? Com casca e tudo. Bom, agora a gente vai precisar de um vidro. O que difere a fermentação das conservas é que a fermentação ela não precisa de todo aquele cuidado com a higienização. Pelo contrário, a gente precisa das bactérias que tem na cozinha, que são as bactérias boas, para fazer essa fermentação funcionar. Então, o vidro estando bem lavado, tá ok. Agora nós vamos pegar o abacaxi, botar aqui dentro, com casca e tudo. Vocês vão ver que a fermentação é muito simples de se fazer. Todo o abacaxi dentro do vidro. Agora nós vamos colocar cerca de 1 litro de água. Mais um pouquinho de água até completar 1 litro. Desde a primeira vez que eu mostrei o meu tepache, muita gente pediu a receita. E eu falei que eu só ia ensinar a hora que eu tirasse todas as minhas dúvidas, porque eu ainda estou aprendendo. Então eu comecei, a primeira receita eu coloquei 2 colheres rasas de açúcar. O chefe não aprovou. Não, ficou muito ruim, cara. Ficou muito azedo. Ele fica... O sabor da fruta e o abacaxi estava mais azedo naquele dia. Depois eu fui colocando 3, 4 e agora eu cheguei numa medida que atendeu o gosto da pessoa. Quantas colheres? 10 colheres rasinhas, assim, olha. Então, 1. Eu sei o que eles vão perguntar. Dá pra fazer com adoçante? Não vai fermentar. Vai ficar uma porcaria e vai ficar horrível. Você pode fazer com açúcar mascavo, só que a fermentação é bem mais lenta do que com o açúcar convencional. Tem gente que nesse ponto aqui, ó, coloca um pedacinho de canela ou uns dentinhos de cravo para saborizar. Vai ver que o açúcar se concentrou aqui no fundo, ó. Vou dar uma mexida. Não precisa mexer muito. Próximo passo, a gente vai cobrir o nosso pote. Pode ser um papel toalha, um guardanapo de tecido, um tule, aquilo que você tiver mais fácil aí. Um elastiquinho. Isso aqui vai deixar nosso tepache respirando. Ele vai ficar assim num lugar fresco por cerca de 18 a 20 horas. A gente deu uma mexida aqui nesse açúcar que nós acabamos de colocar, mas você vai perceber que daqui umas 2 horas vai começar a se depositar no fundo de novo. Você vai lá e dá mais uma mexida. E assim você repete até completar essas 20 horas. Esse aqui é o de maracujá e ele já tá desde ontem fermentando. Você vai perceber que aqui na parte de baixo, ó, já não tem mais açúcar. Esse aqui agora nós vamos coar para a segunda fermentação.
Bom, aqui você pode usar tanto a embalagem de vidro quanto a garrafa PET. De preferência para as embalagens de bebidas gaseificadas, que elas já são mais resistentes. Isso aqui pega uma boa pressão. Quando você for encher a garrafa, você nunca deve encher até a boca. Deixa sempre um espaço de 4, 5 centímetros, porque isso aqui vai pegar pressão. E se você encher demais, ela corre o risco de vazar, tá? Se você observar essas bolinhas aqui, olha, ele já tá começando a gaseificar, tá? Quando você engarrafa, você vai perceber que a garrafa tá mole, tá? O que vai acontecer durante essas próximas 24 horas? Ele vai começar a gaseificar. E quando você vai saber que tá bom? Quando você apertar a garrafa e ela estiver bem dura. Aí você leva para a geladeira e pode servir. Bom, agora nós vamos levar essa garrafa para descansar por mais 24 horas. Pode ser dentro de um armário, num ambiente longe da luz, tá? Essa aqui já tá no ponto de ir para a geladeira, já ficou descansando por mais 24 horas. Você pode perceber aqui, ó, que já tem algumas bolinhas se formando. E, ó, a garrafa tá bem resistente, ó. Bom, eu tava fazendo de abacaxi, mostrei o de maracujá e vocês devem estar estranhando essa cor, né? Esse aqui é de pitaia roxa. A fermentação natural você pode fazer com qualquer fruta. O procedimento é o mesmo, tá? Que isso? Hora boa? Hora de provar? Eu sou a cobaia do refrigerante de maracujá. Pois é, eu já fiz umas 50 garrafas até acertar o ponto do garoto aqui. Mostra, pera. Corta. Faz de novo essa parte. Quantas vezes? Você vai tomar a garrafa toda? Ué, não é pra isso que tá feito? Enche o copo aí. Faz direito. Bonito assim, ó. Tem que aparecer no vídeo, tem que ser bonitão o copo. Ai, caiu a tampa. Vai ter que fazer tudo de novo agora. Calma aí. Você vai tomar a garrafa inteira mesmo? Você tem certeza disso? Por quê? Porque você sabe que os fermentados são probióticos e ajudam a recompor a flora intestinal, são excelentes para a microbiota do intestino. Então é remédio. Não é remédio, mas ele vai garantir um bom funcionamento. Se você tem um problema de intestino, você toma meio copo de manhã em jejum, que ó, seu intestino vai funcionar como uma maravilha. Isso significa que, além de delicioso, ainda é saudável. Ainda é saudável. Então o refrigerante do apocalipse é saudável. É saudável, vai fazer bem pro seu... É literalmente pro apocalipse, porque você usa ingrediente de preparação, você usa as frutas do seu quintal, ou que você tem aí com preço bom na sua região, você tem um aproveitamento de 100%, porque o que sobrou você faz suco, a casca, no caso do maracujá, você usa na compostagem. E não sei se você sabe, isso aqui você pode replantar, né? Exatamente, ele não sabe por que eu planto tanto abacaxi, não perco nenhuma coroa. Bom, existem outras formas de fazer os fermentados, os refrigerantes caseiros e naturais. Essa é a mais simples que eu achei até o momento, com resultado rápido e efetivo, tá? Então, se você curtiu, se você já faz, se você tem uma outra receita, deixa aí nos comentários, conta pra gente a sua experiência com os fermentados. Bom, agora é hora de você botar seu dedinho aí no like, compartilhar com os amigos, chamar mais gente pro canal, porque tem mais receita da onde veio essa e a gente se vê na próxima. Tchau, tchau! Isso não é alcoólico. Isso não é alcoólico. Mas você tem feito uma cervejinha que é animal. Quando é que você vai mostrar a receita de cerveja caseira aqui no canal? Sei lá, não sei, acho que o YouTube não vai deixar, nem sei se o pessoal quer. Manda o pessoal colocar aí, ó, cerveja da raposa. Bota aí nos comentários. Fox Beer.